tem praticado dentro de casa boas obras, uma excelente mãe, uma excelente esposa, não deixa eu passar fome, graças a Deus, Jesus. Aleluia! Só Deus para fazer as coisas dessas, né? Então, que Deus te use, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado pela vida dela, que simplesmente, Pai, o que está dentro dela jorre nesse lugar, jorre em nós. Tira, Senhor, tudo aquilo que impeça, Deus, ela de fluir, porque a Tua palavra é maior do que aquilo que nós somos. E o Senhor, meu Pai, é muito precioso, e que o Senhor seja glorificado nessa noite através da vida dela, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos nós, então, amém? É sempre um desafio, né? Falar da palavra do Senhor, mas esse é o ID, né? Aqui dentro, lá fora. E tudo na vida da gente tem um test drive, né? Ou deveria ter, né? Né? Você, para dirigir, você tem que fazer aulas de direção, né? Mal ou bem, até você aprender a cozinhar, você vai queimando um feijão aqui, um alho ali, até você se aprimorar, né? Não é assim? E a palavra do Senhor também é assim, né? A gente vai pegando o jeito, vai deixando Deus agir, vai tirando um pouco do nosso eu, né? Daquilo tudo direitinho, que a gente acha que tem que fazer, né? E deixa Deus no controle, vai pegando a direção. E assim, e tem que praticar, né? Luciano lançou sobre a minha vida aí esse praticar e eu não posso abrir mão, né? Então, que eu comece, que vocês estejam orando por mim também em relação a isso, de eu ter mais esse tempo em relação a ajudá-lo na ministração da palavra e que isso também se estenda para vocês um dia que eu creio, amém? Vamos abrir a palavra do Senhor em Filipenses. Filipenses. Lá no finalzinho. Filipenses 4, no verso 6. Deixa eu ver se é isso mesmo. Amém. Vou ler um pouquinho mais para cima. No verso... Vamos ler do início. 4:1. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, permanecei assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. Peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, com Clemente e com os outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. 5. Seja a vossa equidade notória, e a todos os homens perto está o Senhor. De nada estejais solícitos. Antes sejam vossas petições em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas, com ação de graças. Alguém tem alguma outra... Eu sei que a do Luciano é diferente. Outra versão no 6? A de Rayane, tá aí. Pode ler. Amém. Quer ler? A sua eu sei que já é diferente. Amém. Né? Então, está dizendo para a gente não se preocupar com nada. Isso é um desafio nos dias atuais ou não, né?
Porque a gente acha que hoje em dia é que está acontecendo coisas ruins, coisas más, né? Que os tempos são maus. E, na verdade, até no dia que o apóstolo esteve aqui, né, que ele disse que antes também era algo terrível, porque se a pessoa passasse na rua e não fosse com a sua cara, ela mandava cortar a sua cabeça e mandava para... Aí eu fiquei pensando assim, Senhor, e a gente acha que hoje que as coisas estão ruins. E, na verdade, se a gente for assuntar a Bíblia com calma, né? Ler os tempos como que eram naquela época, a gente vai ver coisas que realmente hoje acontecem também. E para a gente é um desafio não se preocupar, não ficar ansiosos, né? Hoje em dia, a doença do século é a crise de ansiedade, né? Que eu acredito, a depressão. Então, a gente se apega à palavra de Deus nos dizendo para que a gente não venha se preocupar, não andar ansiosos com coisa alguma, né? E como? Se existe tanta gente cansada, né? Tanta gente enfadada, cansada, muitas das vezes acomodada no seu próprio cansaço, né? E como não se cansar? Como não andarmos ansiosos, não termos essa preocupação diária com o nosso comer, com o nosso vestir? Porque o filho cresce, a roupa encolhe, né? Até a gente, né? Mas a gente ainda dá uma controlada. Agora, o filho é a lei do crescimento mesmo. Então, vem os gastos, vem o nosso dia a dia, as nossas preocupações diárias, com as contas. E digamos que, nesse tempo, existe um espírito que trabalha, que é o trabalho. O trabalho é um espírito que atua nos dias de hoje. E, verdadeiramente, é o que muitas das vezes nos afasta da comunhão com Deus. Porque, visto que estamos ansiosos e preocupados com aquilo que temos que pagar, que comer, que vestir, nós fazemos o quê? Trabalhamos. E trabalhamos, e arrumamos outro emprego, para ir compensando tudo aquilo, né, que nós precisamos gastar ou, de alguma forma, pagar. Ah, mas então nós não devemos trabalhar? Não. Claro, o trabalho é digno, digno de todo homem, toda mulher ter o seu trabalho, ter o seu dinheiro. Mas se a gente vê em Provérbios 13, 11, vocês podem abrir lá, Provérbios 13, 11, a gente vai ver Provérbios. Demos uma pulada brusca de Provérbios, de Filipenses para Provérbios. Em Provérbios 13, 11, eu até anotei aqui a versão da Bíblia do Luciano. Ou seja, ninguém trabalha que não seja para receber no final do mês, né? Todo trabalhador é digno do seu salário. Se você trabalhou, você fez o seu trabalho direitinho, você vai o quê? No final do mês, né? No final do seu trabalho, da sua quinzena, como você recebe, você vai receber o que foi combinado para que você trabalhasse, né? Essa é a lei. Só que não é errado trabalhar. Lá em Provérbios 13, 11 diz: o dinheiro arrecadado de maneira inescrupulosa se extinguirá, mas quem o conquista honestamente terá cada vez mais. Então, mais uma vez, a gente vê que existe sobre essa palavra também o lançar a nossa ansiedade e as nossas preocupações. Porque existe, sim, aquele que trabalha na intenção de ter o dinheiro inescrupulosamente, ou seja, de forma leviana.
ao contrário de ser honesto, né? Mas, em meio a todas essas preocupações, ao trabalho, às ansiedades, aquilo que nós, às vezes, temos como projetos, como passar por tudo isso e não esquecer de meditar a palavra de Deus? Porque o que acontece? Muitas das vezes, a gente vai falar, nossa, mas eu não separo tempo para... Mas você está dizendo o quê? Que eu não oro nunca? Eu estou fazendo as minhas coisas, eu estou orando, eu estou concentrada em Deus. Amém, irmãos. Eu também faço isso, né? Enquanto, às vezes, eu estou arrumando a minha casa, eu coloco uma ministração que seja Deus usando alguém para me edificar naquilo que Ele tem ministrado, pregado. Boto um louvor. Mas vamos olhar por esse lado. Um casal, o homem e a mulher, eles se veem todo dia. É ou não é? Todo dia eles se vê. Se você todo dia faz isso, você também está vendo Deus todos os dias, naquilo ali. Mas existe um momento em que há a intimidade do casal, do homem com a mulher. A mesma coisa somos nós com Deus. A gente pode levar a nossa vida assim, põe um louvorzinho, põe uma ministração, vê, mas existe o momento da intimidade. Eu e você somos a noiva de Cristo. Então, existe sim um momento de separarmos para a nossa intimidade com o nosso noivo, como um casal, como alguém que precisa ter um momento mais íntimo, né? Senão, a gente cai no costume. E eu não sei vocês, mas eu não quero me acostumar com a presença de Deus. Eu não quero que isso seja um costume que eu digo assim, de não haver novidade, de não sentir algo novo por Deus, de isso cair numa rotina em que talvez a presença de Deus nem mais será notada, pela minha falta de intimidade. Por estar tão preocupada e ansiosa com as coisas do dia a dia, que às vezes até fui eu mesma que cavei para acontecer, né? E esquecer de lançar sobre Ele, descansar nele, né? Porque a palavra de Deus diz que Ele é o mesmo, né? A gente estava ministrando, eu estava ministrando aqui no café outro dia, e se a palavra dele diz que Ele é o mesmo, então tudo que Ele fez, Ele pode fazer hoje. Não é uma utopia, não é algo que é uma historinha da carochinha. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas o que afasta eu crer, eu descansar nele? A minha falta de intimidade, o meu momento com Deus, de ter certeza que, assim como um casal necessita ter um momento de intimidade, eu também preciso estar com Ele. Ele precisa ouvir de mim, porque é no momento de intimidade que você vai se despir de você. Não é isso que acontece? Você não vai ter meio termo com Deus. Por mais que Ele saiba de tudo aquilo que você está passando, porque Ele é onisciente, Ele é onipresente, existe essa necessidade da gente se despir, porque é isso que Deus quer. Você pensa que Deus, quando viu Adão nu, Ele não sabia que Adão estava nu? Ele sabia que Adão tinha feito. Mas Ele precisava ouvir de Adão que realmente ele não podia mais estar na presença porque ele estava nu. Então, amados, primeiramente, é isso. Nós somos bombardeados todos os dias com notícias ruins. Você liga a televisão, infelizmente esses dias eu fui numa casa e eu já percebi que a pessoa só deixa o dia inteiro naquele canal da Record, que só passa tragédia naquilo, né? Pessoa que foi para não sei aonde e desapareceu, que o marido do ex, e é muita coisa assim, é uma novela, é um serial killer todos os dias. Então, assim, não é nada edificante, né? Mas é a realidade. Mas tudo isso acontece, todos os problemas, as tensões, as decisões que a gente tem que tomar no nosso dia a dia, né? E outra coisa, as inúmeras propagandas e ofertas que ficam praticamente nos hipnotizando, como se a gente tivesse que comprar tudo que está em oferta e que é a última moda do mercado, que é a última, que é o produto bonzão mesmo, é ou não é?
Às vezes você não precisa, mas é aquilo ali. É a estética do negócio que te convida a estar mais uma vez comprando, mais uma vez gastando. É ou não é? E nós temos o desafio, porque o sol que, vamos dizer, estava hoje de dia, vem para mim, como vem para vocês, como vem para todo mundo. E a mesma coisa são as adversidades. Não é porque você é cristão que você não vai passar por qualquer adversidade. Ah, Senhor, mas eu estou passando por isso, nem parece que eu estou na igreja, nem parece que eu te busco. Tem pessoas que têm infelizmente, essa cabeça, né? E a gente tem que ter entendimento que as adversidades vêm para nos fazer crescer em algo, né? Vêm para a gente realmente revelar a natureza de Cristo, como foi falado aqui, em nós. Porque é muito fácil dizer que eu sou cristão, que eu sou um pequeno Cristo, somos pequenos Cristos, né? Se na hora que realmente o dia mal vier, você não estiver preparado. Você achar que é só glória a Deus, é só vitória. E é no dia da luta, no dia da adversidade, nos momentos de tensões e essas coisas que eu acabei de falar aqui, de ansiedade, de coisas que estão por vir, que a gente está planejando e a gente fica ansioso para aquilo ali acontecer, né? É nesses dias, nesses momentos, que nós necessitamos de sentir a presença de Deus no meio de tudo isso. É ou não é? Porque talvez é nessa hora que você fala assim, e hoje eu estou atacada, hoje a presença de Deus já saiu daqui. É ou não é? Hoje, pelo que eu falei, Deus já sumiu daqui. Né? Pelo que eu fiz. Mas, queridos, é no meio de tudo isso que o desafio do cristão é entender que Deus está presente. O que eu faço ou deixo de fazer não quer dizer que Deus está longe. Eu é que vou ter essa mentalidade. E no meio de tudo isso é necessário a gente buscar essa presença. Porque se você está bem, está com dinheiro na conta, as contas estão todas pagas, não tem nenhuma chegando atrasada, está tudo bem. Glória a Deus, Deus é maravilhoso na minha vida, Deus está fazendo realmente a obra na minha vida. Então, se está atrasado, se está isso, se está aquilo, Deus não é maravilhoso, Deus não, você esqueceu dele? Não, ele permanece ali. E é o que eu falei, muitas das nossas ansiedades e preocupações fomos nós mesmos que cavamos. Infelizmente. Só que existe, como foi falado aqui, o processo. Existe a necessidade da gente não deixar Deus de lado, permanecer firme, ter a certeza de que adiante de nós e das nossas decisões, quem está é o Senhor. E o que significa descansar? Por exemplo, se você trabalha o dia inteiro, você chega em casa, você toma um banho, relaxa, deita, para você descansou. Mas se amanhã você voltar a trabalhar de novo, ficar o dia inteiro em pé, né, cunhado? Lá, igual um soldadinho, você vai chegar em casa cansado de novo. E talvez você vai fazer isso de novo, tomar um banho, relaxar, se esticar, né? E esse cansaço é um cansaço que vai e vem, mas o descansar no Senhor não é esse descansar. O descansar no Senhor é ter paz, é saber que Ele está agindo ainda que a gente não veja. O descansar no Senhor é ter a certeza de que Ele está retirando tudo o que nos preocupa. Então, talvez dentro de você esteja falando assim, então eu não estou descansando neca, porque eu vivo preocupada, vivo atribulada, vivo sempre nessa loucura de estar ansiosa, de estar vendo as coisas que estão acontecendo e não descanso. Por quê? Em primeiro lugar, a gente falou aqui, cadê a nossa intimidade com Deus? Né?
você confia em quem você conhece. É ou não é? Se eu não conheço a Deus, eu não vou confiar nele. Então, procure a intimidade para você conhecer esse Deus. Não seja esse Deus que alguns batem no peito, fazem coisas e coisas. Não estou julgando, queridos. Mas a gente vê isso, porque se você for perguntar para um traficante, né, como eu já vi, às vezes, DVDs na época, vídeos de pessoas que estavam lá no meio do tráfico, gritando, já vi, às vezes, séries, né, relatando isso. E ele vai falar que ele tem fé em Deus, até faz funk com fé em Deus, Jesus, e fala depois que está. Então, não é esse Deus aí, não. O Deus, o Jesus, aquele que eu conheço, aquele que eu confio, é aquele que eu tenho intimidade. Por exemplo, se você precisa, às vezes, deixar um dinheiro com alguém para pagar alguém, né? Você deixa por quê? Porque você confia, você conhece aquela pessoa. Você sabe que você pode confiar. E assim é o Senhor. Por que eu posso descansar? Hoje eu vou pegar e vou... A primeira vez que nós fomos para São Paulo, que o Luciano teve que ir dirigindo, eu não tive medo. Primeiro, porque, acima de tudo, ele é meu esposo. E segundo, ele me passa confiança. Ele me passa segurança. Eu descansei ali, lógico, entregando o nosso caminho ao Senhor, orando, pedindo, porque Deus é mais que tudo isso, né? Mas eu descansei, porque eu confiava em quem estava na direção, e além da direção física, eu confiava em quem estava ali. E assim tem que ser as nossas vidas, né? Os israelitas, o que acontecia? Eles sentiam a presença de Deus. A sua glória, a glória do Senhor, como foi cantada aqui, ela residia com eles. Nos Salmos se lê que ele habitaria em sua terra. Está em Salmos 85, 9. Não vou ler lá, não. A glória, a Shekinah, o Kabod, é a soma total dos atributos de Deus. Ele é graça, bondade, verdade, misericórdia, justiça, conhecimento, poder, eternidade. Deus é tudo isso, a glória a Deus, todos esses atributos estão nele. Agora, quando dizemos que a glória de Deus está no nosso meio, que a tua glória venha e enche este lugar, queridos, sabe o que nós estamos dizendo? Que a tua bondade, que a tua verdade, que a tua misericórdia, que todos esses atributos de Deus estejam aqui. Mas é só aqui, pairando aqui? Não. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos o canal dele, como foi falado aqui. Se ele não quisesse usar os homens, ele tinha enviado os anjos a pregar. Mas sou eu e são vocês que vão estar disponíveis para que essa verdade, que essa bondade, que essa misericórdia, que essa justiça, que o conhecimento esteja sobre nós, manifestado nas pessoas. Que foi o que a Eliane falou aqui. Não adianta você falar, né, que é servo, que vive em Deus, mas quais são os seus frutos? Quais são os atributos de Deus que existem em cada um de nós? Nós somos cartas lidas, né? Então, muitas das vezes, as pessoas vão ler você, não é você falar o que tá em você escrito, não. As pessoas vão ler você, porque você é uma carta viva, né? Lida aonde você for. E a bondade, a misericórdia, a glória do Senhor, a presença do Senhor está sobre nós, dentro de nós. À medida que nós buscamos ao Senhor, descansamos nele. E é essa presença que nos tranquiliza. O Luiz Hermínio, ele tem uma frase que ele fala que
quando a gente, eu não sei se é isso mesmo, me corrija, é algo assim, quando a gente quando você não conhece Deus, você precisa explicá-lo para as pessoas. É mais ou menos isso, né? Porque todas as pessoas indagam, tem coisas em Deus que é inexplicável. Você precisa só mergulhar e sentir. E quem quiser vem atrás e sente também. Porque tem coisas que não vai adiantar você debater, querido. Não vai adiantar você tentar enfiar na cabeça. Você pode até falar, e fala mesmo, com toda a autoridade que há no Senhor. E deixa Ele fazer a obra. Porque muitas das vezes a gente se sente frustrado por causa disso. Mas saiba também que tem coisas que a gente não vai precisar ficar explicando. Explicar a Deus. Conforme diz o louvor, né? Ninguém explica a Deus. Então é essa presença que nos tranquiliza. Ela se manifestou em Jesus e nele podemos ver essas coisas e também o seu poder. Conforme foi falado aqui, ele andava, ensinava, curava. E o que aqueles que estavam caminhando com ele fazia? Também queria caminhar, curar, e ele disse que fariam coisas maiores que ele. O poder de Deus, a presença dele. E tem coisas que a gente sente. Eu, quando perdi a minha mãe, eu frequentava a igreja, mas eu não era convertida. E eu falo até hoje, quem já ouviu vai ouvir de novo eu falando, porque tem coisa que a gente fala e fala de novo, né? E hoje em dia eu falo, eu sempre, na minha adolescência, eu tinha muita mania desse negócio de não era diário, mas era conversar por forma de escrita. Desabafar no papel, né, e ir escrevendo. E depois de muito tempo, eu peguei aquelas coisas que eu escrevi na época que ela faleceu. E era tão assim, as coisas que eu falava, que eu pedia ao Senhor, não era convertida. E em tudo eu colocava Deus. Eu falava, Senhor, que o Senhor venha me fortalecer. É lógico, irmãos, que eu passei pela igreja na companhia dos meus pais. Acho que nem tudo que a gente ouve é em vão. A sementinha fica ali dentro. A gente vê, mesmo na nossa rebeldia de adolescente, a gente vê, quando meus pais sempre foram cristãos, então a gente via, eu e a minha irmã, a preocupação deles com a gente, né, de pregar a palavra, do jeitinho que eles ouviram, mas tinha essa preocupação. E muitas das vezes a gente enfia os pés pelas mãos, faz coisas que realmente, às vezes, desonra pai, desonra mãe. Mas em tudo isso, alguma coisa tinha de bom dentro de mim. E em tudo eu colocava o Senhor, em tudo. E eu via que em cada vez que eu chorava, que eu precisava, que eu sentia a falta dela. E isso para mim hoje, falar sem chorar, é muito bom. Porque se fosse outros tempos eu já estava chorando. E é algo que Deus está construindo dentro de mim. Já é algo que eu posso falar sem dor. É algo que eu posso falar sentindo que realmente Ele faz a ferida e Ele liga, né? Faz ela se ligar e curar. E isso é maravilhoso, sentir isso em Deus, essa presença, é isso que eu estou falando, essa presença que tranquiliza, né? Quando aconteceu o problema da Sofia, lógico que eu nunca fui hipócrita de dizer que eu nunca chorei, que eu nunca perguntei para Deus o porquê daquilo tudo. Mas eu sabia que Ele, no que fosse acontecer, Ele ia estar comigo. Seria difícil para mim ter que saber que a minha filha ia nascer, eu ia ter que precisar que ela nascesse para fazer a cirurgia. Ia ser difícil. Mas eu sabia que em tudo Ele ia estar na frente, Ele ia ajudar, Ele ia dar a direção, como tem feito até hoje. Então essa presença a gente não explica, a gente sente, a gente sabe que Ele está ali, a gente confia, a gente descansa, né? Porque senão a gente vai estar confiando só na força do nosso braço,
naquilo que a minha força consegue. E no dia que acontecer algo comigo, que não seja mais eu a tomar a frente, aí sim eu vou ver que eu não confiava em Deus, eu não descansava nele. E por ele estar presente em nossas vidas, devemos e podemos descansar em meio a uma sociedade cansada. Sermos referência. Porque foi o que eu falei no início. Infelizmente, existem cristãos que acham que não vão passar por luta nunca. E talvez as pessoas vão olhar no dia que você estiver passando por algo e falar, mas por quê? Você acha que na época que aconteceu isso com Sofia, ninguém ousou dizer que poderia ser algo de errado que nós pais estivéssemos fazendo? Porque existe olhos olhando para a gente para ler quem Cristo é em nós, mas também apontando para... Porque eles têm uma imagem de que quem está na igreja é perfeito. E foi o que foi falado aqui. Não, não é. Mas isso não nos impede de procurar sermos. Até porque nós temos o exemplo maior, que é Jesus. Então é no meio de tudo isso, dessa sociedade cansada, afadigada, preocupada com o trabalho, com a conta. Porque eu não sei vocês, mas existe isso na gente. Que a gente fala, se eu ganhasse tanto, eu poderia fazer isso. Alguém acho que comentou isso uma vez aqui, eu não sei se foi aqui ou em... E quando começou a receber mais, pelo contrário, gastava-se mais. E estava sempre apertada. Não, foi uma moça que falou isso, que ela depois começou a ter uma empresa, ela mesma, de consultoria, agora eu lembrei. E ela falava isso, que ela nunca tinha tempo para nada, porque ela via que o dinheiro dela não rendia e que ela precisava, às vezes, fazer outros trabalhos. E, na verdade, ela trabalhou mais e ela não via sobrando. Aí ela foi acho que ela comprou um carro. E ela foi no banco e fez um empréstimo e dividiu em 1000 coisas. E depois ela viu que ela começou a trabalhar mais e tentar pagar. E ela foi lá e o gerente, ele viu o que era bom para ele e não para ela. E ela foi se encralacando cada vez mais. Então, muitas das vezes, a gente se perde nisso. Naquilo que a gente cava. Silvana, então eu vou lançar na minha ansiedade no Senhor, a minha preocupação no Senhor, mas eu também vou gastar além do que eu posso, porque o Senhor vai suprir as minhas necessidades. Não, queridos. Jesus não é o gênio da lâmpada mágica, né? Eu falo isso por mim, né? Dizem por aí, né, que mulher gasta muito. Não sei de onde que tiraram isso. Eu não tenho culpa se mulher tem que botar um brinco combinando com a blusa combinando com o sapato, né? O batom, né? Parece que tem 10 bocas de tanto batom que tem. Não tem culpa disso. O menino não. O menino só bota uma calça, bota um sapato, bota uma camisa e já está pronto, né? Então, agora a mulher não. Mas enfim, irmãos. Então eu falo isso aqui porque eu vivo isso. Só que muitas das vezes a gente vê que realmente existe um momento em que a gente tem que rever o que é necessário, qual é esse necessário de Deus que a palavra diz: comer, vestir e beber. Está comendo? Está bebendo? Está andando pelado? Alguém aqui está andando pelado? Né? Eu sei, queridos, que a gente tem sonhos, projetos, e isso não é errado. Mas que seja tudo dentro da normalidade, né? Sem dever ninguém. É tão ruim a gente, às vezes, ter que fazer algo para que os outros venham apontar a gente, né? Então, faça tudo dentro do possível. Esses dias a gente conversando aqui, aí até...
Alguém comentou, então, acho que foi até a tia Márcia que comentou. Então, é necessário, por exemplo, aquilo que você fazia às vezes de mais vezes, né? Você ter que retirar. Você vai começar a comer menos lanche, né? Você vai começar a não mais ter aquelas coisas todas. Você vai na sua compra, você não vai fazer tantas bobeirices, né? Vai ficar sem as sobremesas. E vai, né? Ah, é ruim? É ruim, lógico que é ruim. Mas é por um tempo. É por um curto período de tempo. E outra coisa, a gente tem que falar a mesma língua. Existe algo dentro de nós que é falar a mesma língua. Muitas das vezes, o que aqui no início, lá está falando que a gente tem que lançar tudo em petições e súplicas. Mas muitas das vezes a gente está orando e está orando errado. Você ora uma coisa e fala, o Senhor não está me respondendo, mas você está orando errado. Você está orando já falando o que Deus tem que fazer, e você não sabe se é isso que Deus quer que aconteça. Existe isso também. Então, o povo de Israel tinha certeza de que Deus ia adiante deles. Em Êxodo 13, já estou terminando, Êxodo 13, 21. Por favor. Êxodo 13, 21. Aquele relógio não está nem funcionando. Se esqueci que você faz assim. 13, 21. Mas eu vou ler. Deixa eu ver. Isso do 13. Isso mesmo, né? Diz assim. O Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. O que é isso? Deus descansando no Senhor, né? Então, a gente vê aqui o cuidado de Deus para aquele povo, né? Ele ia segundo a necessidade, porque o que acontece? De dia, no deserto, é um calor infernal, mas à noite é um frio congelante, para quem não sabe. E o Senhor proveu a necessidade daquele povo. Ele proveu camelos enormes, suntuosos, para que o povo andasse tudo nos camelos, carros para que eles fossem, não, eles iam andando. Mas o Senhor ia com eles, ia ali em forma de nuvem, para que não ali eles padecessem no sol, e iam também em forma de coluna de fogo, para que o aquecessem à noite e também iluminassem o caminho. Então, queridos, tenha a certeza de que assim como o povo tinha certeza que Deus, o Senhor, a presença dele ia diante deles, assim também somos nós. Olha o que foi falado, o Senhor é o mesmo. Eu falei aqui no dia do café que a gente precisa orar em cima dessas afirmações bíblicas. Porque muitas vezes a gente ora, mas nas nossas orações a gente não afirma isso. Existem promessas do Senhor sobre as nossas vidas, sobre o ministério, sobre projetos particulares de cada um. Então, você leu que o Senhor, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Senhor, eu tenho orado assim. Outro dia a Sofia estava lá em casa e algo particular que aconteceu e eu me emocionei e eu orei ao Senhor assim. Pedi perdão se eu estivesse orando errado, de forma errada. Mas eu falei, Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor é o mesmo.
Se o Senhor é o mesmo, eu quero ver a tua glória, eu quero ver acontecer nos dias atuais. Eu creio, eu me afirmo nessa palavra. Que o Senhor levantou o coxo. Que o Senhor deu visão ao cego. Que o Senhor fez o surdo ouvir. E isso não está limitado para essa geração. Aqui foi dito que o Senhor disse na sua palavra que nós faríamos coisas maiores que Ele. Então eu vou orar, Senhor, se a tua palavra diz que eu posso fazer coisas maiores que vocês, que o Senhor, sem nenhuma soberba, Senhor. Eu quero sim tocar no surdo e ele ouvir. Eu quero falar a tua palavra, ministrar e trazer entendimento ao teu povo. E assim vai ser, tem que ser. Sem medo, sem insegurança, sem vergonha. Porque o que faz essa separação é isso. São os nossos pecados, os nossos medos, as nossas inseguranças. De achar que não é o Senhor, de ficar toda a vida fazendo prova com Deus. Saiba que cada vez que você fizer uma prova com Deus de algo, Ele também vai te provar depois. Tenha certeza disso. Porque quando Gideão, Deus foi lá e falou com Gideão todas aquelas coisas, se você puder ler a passagem. Gideão começou a provar Deus, provando. E quando Deus apresentou qual era o exército de Gideão, ele ficou todo... Tá, é esse povo aqui, mas aí Deus começou a tirar. Não, Gideão, faz isso assim. Para ele descansar e confiar era em Deus, não era na quantidade do exército. Mas ele quis provar Deus antes, não quis? Se eu quero provar Deus, Deus também vai me provar. Então, temos que aprender a viver na presença do Senhor. Que não seja algo que a presença está porque eu estou orando, então eu estou na presença. Porque eu estou no culto louvando, então eu estou na presença. Querido, a presença é aonde você for. Aonde você estiver é a coluna de fogo, é a nuvem. Aonde você for, essa presença, isso tem que estar com você. Então, que venhamos aprender, descansar nele, e a sua glória estará sempre conosco. Para isso, precisamos não nos contaminar com essa vida. Com o que assistimos, né, conforme foi falado aqui, as preocupações dessa vida. Né? Cada dia tem ele o seu mal. Hoje é uma coisa, amanhã é outra. E amanhã a Deus pertence. Você não tem que ficar ansioso por isso. Às vezes são coisas que realmente vai te esmorecer. Muitas das vezes falar coisas que vai desagradar ao Senhor. Mas no momento... Olha só, nós temos esse poder de nos... O que nos afasta somos nós mesmos de Deus usar a gente. Porque quando nós falamos algo, agimos... Essa semana, hoje mesmo aconteceu uma coisa e eu senti assim que eu ia deixar tudo... Sabe quando você enche um balde e ele verdadeiramente racha e a água cai todinha? Isso que ia acontecer comigo hoje por causa de uma bobeira. Só que eu tenho pedido muito a Deus isso. Que comece em mim, Senhor. Porque como o Luciano falou aqui, realmente tem coisas que... coisas que às vezes ele fala assim, e isso aí é coisa, Silvana, suficiente para já começar o dia, sim, e realmente, às vezes são coisas que o nosso interior, nós temos que falar, ei, aquieta-te, alma. Carne, não é você que eu quero reinando aqui. Só que quando você pede algo a Deus, Ele não vai tirar aquilo de você, Ele vai te provar naquilo ali, para ver se você está sabendo. Se você estuda para uma prova e o professor te dá a matéria, né, Heloísa? É porque aquilo ali vai cair na prova. Assim é Deus, irmãos. Se você vai fazer uma prova, se Deus vai fazer uma prova contigo, Ele vai fazer naquilo que você estudou. E
e não vai ser diferente. Então, que possamos verdadeiramente não nos contaminarmos. Para de assistir o que você tem assistido, talvez. Não é coisa que tenha edificado a sua vida. Até porque uma vida feliz é a que reflete a glória de Deus. Se a minha vida, se a tua vida, aonde você for, você não for um pequeno Cristo, você só for um cristão porque alguém te intitula assim, ou um evangélico, e não porque a glória de Deus reflete em você, através de você, então está faltando algo na gente. Está faltando realmente se humilhar mais, falar para Deus o que tem sido errado, voltar da onde você tem caído. Porque é assim que Deus vai tratar com a gente. Assim que Deus vai falar e vai nos fazer entender certas coisas. Ele não quer tirar o problema, Ele quer achar a causa do problema, a raiz do seu problema. E aí sim Ele tratar. A gente, quando tem dor de dente, a gente pode tomar um remédio e a dor passar. Mas você vai precisar ir ao dentista. Porque é Ele que vai saber a causa da sua dor. Ele vai lá na raiz do seu problema. Assim também vai ser Deus. Você quer que Deus faça algo para tirar a sua dor, mas depois a dor volta? Ou você quer mostrar para Deus aonde é a dor, para Ele ir na causa dela e arrancar da raiz? Aí sim essa dor vai passar. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Que o Espírito Santo ministrou no nosso coração. Descanse nele, pois Ele tem cuidado de vós. Nós servimos um Deus vivo, um Deus verdadeiro, um Deus que é sobre todas as coisas. Santo, Santo, Santo. Libere seu coração nessa noite. Nada que você possa fazer que considere algo prioritário na sua vida, nada é mais importante do que a presença e a glória dele. Todas as coisas são vãs diante da majestade dele. Por isso nosso socorro bem presente no tempo de angústia é Ele. Oh, não confie na sua conta bancária, ela não tem poder para te salvar. Não confie no seu diploma, ele não tem sabedoria para te salvar. Não confie na força do seu braço, ela um dia acaba. Mas confie no Senhor teu Deus. Só Ele merece tudo. Abandono todo lucro humano, toda recompensa vã. Considero tudo como esterco, se eu puder possuir a Cristo, não terei por preciosa minha própria vida. Tudo que eu quero é ser encontrado em Ti. Esse é o meu
sucesso, essa é minha recompensa, te amar e ser amado por ti, te amar e ser amado por ti, esse é o meu sucesso, esse é. Essa é minha recompensa, te amar e ser amado por ti, te amar e ser amado por ti. Abandono todo lucro humano, toda recompensa vã, considero tudo como esterco, se eu puder possuir a Cristo, não terei por preciosa minha própria vida, e tudo que eu quero é ser encontrado em ti. Esse é o meu sucesso, essa é te amar e ser amado por ti, te amar e ser amado por ti, esse é o meu sucesso. Essa é minha recompensa, te amar e ser amado por ti, te amar e ser amado por ti, e nada, 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 nada mais busco, nada mais quero, além de amar a ti, ser amado por ti. Nada mais busco, nada mais quero, além de amar a ti, ser amado por ti. Nada mais busco, nada mais quero, além de amar a ti, ser amado por ti. Nada mais busco, nada mais quero, além de amar a ti. Esse é o meu sucesso, essa é minha recompensa, te amar e ser amado por ti, te amar e ser amado por ti. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a
podes me ouvir. Mais uma vez, vamos lá. E Deus, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir, tão certo como o ar que eu, certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir, tão certo como eu te falo e podes me ouvir, tão certo como eu te falo. Ele pode te ouvir nesse momento, Ele pode te ouvir. Lança todas as suas preocupações nele, vai. Nunca se esqueça que é Ele que te dá força. Nunca se esqueça que é Ele que te sustenta. Nunca se esqueça que a glória é dEle, a honra é dEle, a majestade é dEle. Não murmure, apenas o exalte. Gaste seu dia, os seus dias para exaltá-lo. Sim, Senhor, nós somos daqueles que te exaltam, apesar das circunstâncias, acima das adversidades, porque as adversidades não limitam quem tu és e quem nós somos. Sim, nós somos filhos e filhas, filhos e filhas. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Ele é o nosso Abba, Ele é o nosso Abba, exaltado. Eita! Glória! Que essa presença continue amanhã impregnando sua história, te capacitando a vencer, te colocando de pé em nome de Jesus. Amém? Receba no seu coração. Pai, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado, Deus, por tudo. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Amanhã eu vou estar indo para o Rio de Janeiro. Nós temos uma reunião amanhã às 19h30 com a liderança, do Mevan. Apóstolo Juscelio vai estar lá. É uma reunião simplesmente somente para os líderes, que caminham junto com o Ministério Mevan. E nós vamos estar, a partir de 1h30, 1h saindo daqui. Às 3h vou estar em Macaé para ir junto com o apóstolo Marcelo, sua equipe da Restauração Profética, para que 7h, 7h30 estejamos no Rio. E retornaremos amanhã ainda, vou dormir em Macaé, vamos chegar aí pela manhã. Então, quero que a Silvana ore nos abençoando, me abençoando em nome de Jesus. Senhor Deus, mais uma vez, Pai, nós reconhecemos a nossa dependência a Ti, Senhor. Obrigado, Jesus. Como nós falamos aqui, Pai, que a Tua presença permaneça, meu Pai, sobre nós, sobre os nossos afazeres, sobre tudo aquilo que... Aleluia.